Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de buscar pela tua presença, pela tua face, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa igreja, por cuidar das nossas vidas. Nós oramos, Senhor, por cada uma das nossas células, nossos anfitriões, nossos irmãos, nossos líderes, Senhor, que nessa noite, Pai, estejamos aqui, nessa noite possamos expressar, Pai, ó Deus, gratidão, louvor, em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração, Pai, porque o Senhor é digno de ser adorado. Viemos aqui prestar culto ao Senhor, Pai, porque muitas vezes passamos os dias, Senhor, cultuando outras coisas, Senhor, ó Deus, somente o trabalho, somente a família, mas, Senhor, nós deixamos o Senhor em segundo plano. Mas nessa noite, Espírito Santo, nós queremos, Pai, trazer o Senhor para o centro da nossa adoração, para o centro do nosso culto, do nosso louvor, e é por isso, Pai, que eu te peço, Pai, ser conosco, Pai, recebe os nossos louvores, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia, Jesus, amém? Glória a Deus, nós vamos adorar. Nós viemos aqui para isso, para clamar a presença do Espírito Santo, amém? Quantos querem a presença do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz mansidão, ela traz domínio próprio, ela traz proteção, ela traz consolo, ela traz conforto à nossa alma. A presença do Espírito Santo, ela é o canal. O Senhor, Ele sabia tanto que nós necessitaríamos de um Consolador, que Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, eu vou para o Pai, em João, mas eu deixo-vos o Consolador, o Espírito da verdade e da vida, amém? Aleluia. Então nós vamos louvar a Ele. Nós vamos louvar a Ele, aleluia. Vamos louvar a Ele para que Ele venha, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Se você puder levantar as suas mãos, aleluia, e adorar a Ele, levante suas mãos lá em cima, clame pela presença do Espírito Santo. Chama a presença dEle. Teu altar, quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Vamos glorificar o nome dEle com toda a nossa força. Aleluia, vamos entregar adoração para aquele que merece, que é o Senhor. Te damos honra. Quantos aqui veio honrar ao Senhor? Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra,
presença dele. Chama a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos contemplar a tua glória. Mostra-nos a tua face, Senhor. Nós queremos te entronizar nessa noite. Diga a Ele, te damos honra. Você pode cantar isso? Te damos glória. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Espírito Santo. Aleluia. Para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. A igreja canta, então vem me incendiar. Chama a presença do Espírito Santo, igreja. Chama com toda a alegria, com toda a força, com toda a fome. Assim como você tem sede, assim como você tem fome, chama a presença do Espírito Santo, da honra, da glória, que Ele vem. Chamemos a presença dele. Então vem Aleluia. incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar pedindo a presença dEle. Não espere o ministro te pedir para fazer algo. Comece a fazer algo. Comece a falar, Senhor, nós viemos aqui, Senhor. Viemos aqui, Pai. Viemos aqui não para ser, Pai, a atração, não para ser, Senhor, o destaque, mas viemos aqui para entronizar e destacar o teu santo nome, nome que é sobrenome. Aleluia. Comece a orar, fala, Senhor Jesus, eu preciso do teu Espírito, eu quero do teu Espírito, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós louvamos porque quem deve aparecer é o Senhor. Amém, meus irmãos? Quem deve aparecer é o Senhor. Quem deve ter todo o destaque na nossa vida é Ele. Quem deve aparecer é Ele. Quem faz todas as coisas é Ele. Então Ele é digno de receber louvor, honra e glória em nome de Jesus. Oh, aleluia. E às vezes no meio da nossa caminhada nós não reconhecemos o Senhor porque achamos ser melhores, achamos ser muito bons. É que eu domino bem essa área, é que eu consigo fazer as coisas, mas na verdade Jesus é o centro da nossa vida, amém, meus irmãos? Na verdade Jesus é o autor e consumador. Jesus é aquele que nos conduz, é Ele quem nos leva a lugares altos, é Ele quem nos faz crescer, é Ele quem nos motiva, é Ele quem nos levanta, é Ele que nos cura. Então que Ele seja o centro, amém? Em nome de Jesus. E que nós sejamos somente usados na mão dEle. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Quantos querem ser um instrumento do Senhor? Sabe, hoje a minha esposa está falando que no trabalho ela evangelizou e toda feliz, alegre, ela chegou em casa, ela falou: ai,
uma pessoa reconciliou, aceitou Jesus, eu ganhei uma alma para Jesus lá no meu trabalho, como eu estou feliz. E às vezes o inimigo quer roubar essa alegria. Mas hoje também falando para outro, a pessoa também reconciliou com o Senhor. Crendo uma coisa, você foi chamado para expressar a glória dele, sabia? A terra está cheia da glória do Senhor, são os filhos dele, que ministram, que falam do evangelho, que falam do amor do Pai, amém? Mas nós não somos o centro, ele é o centro, ele é o centro, ele é o governo, ele é o autor, ele é o Senhor, amém? Então nós vamos louvar a ele. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, eis-nos aqui. Cante assim comigo. Aleluia. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, Cante, cante. eu quero desaparecer. Aleluia, igreja. Só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo tu és é. santo.
Eu gostaria de ouvir a igreja cantando. Deus, só a igreja. Como um grande coral ao Senhor, amém? Quantos têm certeza que Ele é santo? Pois eu sei. Oh Deus, Ele é digno de adoração, igreja. Cante de novo. Deus. Pois Ele é santo, Ele é santo, pois eu sei que santo é. Oh, aleluia. Permita eu fazer uma oração, você que está aqui. Se você puder pegar na mão do irmão do lado. Você sabe que é uma grande diferença de ser igreja. É por isso que eu amo ser igreja do Senhor. Porque nós nunca estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo de Deus. Mas temos os nossos irmãos, podemos nos apoiar neles. Temos as nossas células, irmãos, que dia após dia ganham almas. Temos nossos líderes, que dia após dia geram líderes. Eu louvo a Deus por isso. Temos nossos pastores, que dia após dia formam pastores. Tudo para a glória do Pai. Tudo porque Ele é o centro. Tudo porque fazer isso está no centro da vontade de Deus. Ser igreja está no centro da vontade de Deus. Amar os irmãos está no centro da vontade de Deus. Suportar as dores está no centro da vontade de Deus. Ganhar almas está no centro da vontade de Deus. Nos reunimos para adorar o nome dEle está no centro da vontade de Deus. Então nós vamos orar em conformidade com isso. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu gostaria que você começasse a orar. Eu gostaria de ouvir a oração da igreja. Oh, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã que chegou por essas portas. Eu não sei o coração, eu não sei como eles estão, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que aconteceu durante a semana com eles. Eu não sei, mas até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor irá nos abastecer, irá nos encher, Pai. Eu creio, eu sei. O nosso Redentor, Ele vive para todo sempre. E nós oramos pelos nossos irmãos. Que o prazer de cultuar, o prazer de estar na Tua presença cresça, Deus. Que esse prazer, Pai, cresça, 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 Senhor. Senhor, mas eu te peço, isso vai acontecer se o Senhor derramar da Tua glória, se o Senhor derramar do Teu favor, se o Senhor derramar da Tua presença. Porque a Tua presença enche o ambiente, a Tua presença completa as nossas vidas. Se isso não acontecer, Senhor, nós só viemos aqui falar e orar e gritar, mas desça, Pai, derrama da Tua glória, derrama da Tua Shekinah, Senhor, a Shekinah do Espírito Santo de Deus, aquela que nos enche, aquela que nos preenche, aquela que nos alegra, aquela que nos cura, Senhor, aquela que salva, Senhor, nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Ora pelo irmão do lado, fala, enche ele com o Espírito Santo, Pai, enche a minha vida, enche ele. Quando você manda encher o outro, você está sendo cheio. Oh, aleluia. Nós vamos louvar juntos. Deus, derrama da Tua glória, Deus. Nós vamos louvar isso mais uma vez. Nós vamos louvar para que o nosso coração se encha de fé, se encha de alegria na presença dEle. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Oh, você vai louvar junto com o teu irmão. Oh, em nome de Jesus. Deus, derrama a Tua glória até que ficar de pé, pois eu sei que santo és. A igreja, cante. Deus,
é santo, pois eu sei que santo é. Aleluia. Oh, Espírito, Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. O inimigo não vai roubar a nossa alegria, porque ela está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Pode se sentar. Hoje o nosso culto sendo conduzido pela nossa célula Israel, né? Uma honra para nós. Eu queria perguntar quem que nos visita pela primeira vez. Tem alguém que nos visita? Pode levantar a mão, por favor. Pela primeira, pela segunda vez. Como que a gente recebe os irmãos, igreja? Com a salva de palmas. Pode abraçar o irmão que estiver próximo. Seja bem-vindo. Fala para o irmão o quanto você o ama, o quanto ele é importante para todos nós, para eles voltarem sempre. Isso. Glória a Deus. Cumprimenta também o irmão que você não viu ainda, que está ao seu lado. Isso, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos se sentar, irmãos? Eu queria chamar uma pessoa da nossa célula Israel, a Margarete, para falar um pouco de célula. Uma bênção. Boa noite, irmãos, a paz. Eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei numa célula. Eu comecei a ver sobre célula numa rede social de uma amiga, mas ela nunca me convidou. E eu também não tive a curiosidade de perguntar o que era, mas eu via. E um dia minha enteada fez o convite. E eu fiquei constrangida de não aceitar o convite, porque eu aceitava todos os outros convites, para o almoço, para a pizza, para o lanche, para o café. Aí ela me convidou para a célula. Eu falei, eu preciso ir. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não sabia muito bem do que se tratava, mas eu fui. Fui com o coração aberto, fui confiante de que era algo bom. E tenha certeza de que se alguém te convidou para uma célula, é porque te ama muito. É porque quer que o Espírito de Deus habite na sua vida, que é o melhor para você. Então, a célula é uma extensão da igreja, é um pedacinho da igreja, é uma célula mesmo, é um pedaço onde as pessoas se encontram, ouvem a palavra, tem o louvor, tem oração. E foi lá que eu entendi que eu precisava de muita oração. Foi lá que eu recebi bênçãos que eu nunca imaginei. E talvez chegar primeiro na igreja fosse difícil, talvez eu não aceitasse o convite para vir para a igreja, mas para a célula foi mais fácil. E meu marido e eu hoje frequentamos a célula, somos da célula Israel. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque a transformação que Ele teve na vida dele e no nosso casamento, talvez eu não vivo o suficiente para agradecer. A sexta-feira do meu marido era aquele sextou, né, onde é a boa hoje, e hoje o sextou dele é na célula. É louvando a Deus, é agradecendo, é aprendendo. Então, convide as pessoas para a célula. Você não sabe o dia que ela vai aceitar. Convide a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Convide todas as vezes que você puder. Um dia o coração dela vai estar aberto e ela vai deixar essa semente germinar.
a semente vai ser plantada e o processo de evangelização vai fluir. Então, poste nas suas redes sociais, quando você for na célula, convide, pergunte. Você sabe o que é uma célula? Vem conhecer. Abra o espaço. Deus vai estar sempre à frente das nossas atitudes para poder levar a palavra dele a um número maior de pessoas. Então, célula, para mim, é sinônimo de evangelização. Célula, para mim, é sinônimo de libertação. Então, célula realmente é uma bênção. Então, convide, participe, frequente, conheça, divulgue. E é isso que eu queria contar para vocês. Glória a Deus. Margarete, uma bênção, né? Queria chamar uma outra pessoa aqui da Célula Israel, a Ângela. Ela é líder do Ministério Infantil e líder da Célula Israel. Ela vai falar um pouco de dízimo e ofertas. Paz, igreja. Boa noite. Eu estou nervosa. Não é a primeira vez que eu trago dízimo e oferta, mas hoje eu não sei por que estou tão nervosa. É porque é muita responsabilidade, né? Falar sobre questão financeira. A gente sabe que tem muita gente que tem tabu com isso aí, né? Tem algumas igrejas que eles falam de uma forma diferente. Aqui na nossa igreja tem esse momento. Bom, gostaria de ler em Lucas 21, do 1 ao 4. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, tá? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre, colocando 2 pequenas moedas de cobre. E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, já teve algumas vezes que já foi falado aqui sobre essa palavra, só que assim, essa palavra queimou no meu coração, porque assim, às vezes a gente não vê como quantidade, né? A gente não tem que ver como quantidade, quer dizer. A viúva, ela deu 2 moedas. As outras pessoas que estavam naquele local devem ter dado muito dinheiro. Por isso que Jesus falou isso, que ela deu mais que os outros. Por quê? Porque Jesus não estava vendo a quantidade financeira. Ele estava vendo a qualidade do que foi ofertado. O que acontece? Tem gente que recebe seu salário, paga todas as contas, paga tudo que tem, os seus compromissos, depois que tira o dízimo. Então, eu sempre prezo para você ser a primícia. Você tem separado uma oferta para Deus? Sempre. Ou você, na hora, você tira a sua, a nota menor, uma moeda. Então, a importância de se separar uma oferta. Isso não quer dizer respeito à quantidade financeira de dinheiro, mas como separamos as nossas ofertas. Não dê as suas sobras, como eu falei agora, né? Tem gente que às vezes paga tudo para depois dar o dízimo. Aí, às vezes, também nem sobra, né? Porque a gente tem nossos compromissos e às vezes não sobra. Aceite o desafio de doar a Deus. Algo que não que custe para você. Não só assim, eu vou dar para Deus, mas o que sobrou do meu salário. Todo mundo sabe que o dízimo é 10% do seu salário. Mas, assim, não deixe para tirar por último, depois que você pagar suas contas, seus cartões de crédito, suas coisas, seu aluguel, quem mora de aluguel. Você pode também ofertar o seu esforço, o seu trabalho, ajudar na igreja. Às vezes, a gente tem alguns eventos aqui na igreja, você ofertar o seu tempo para Deus. Não quer dizer só ofertar a Deus o seu dinheiro. E Deus vê o seu esforço e retribui para você. Como você tem gastado o seu tempo? Tem lido a Bíblia, tem ajudado as pessoas? Isso também é ofertar. Isso não tem a ver com quantidade, como eu falei, né? Tem a qualidade. Às vezes, teve um tempo que eu não estava trabalhando, mas eu
recebia algum dinheiro, pouco, mas recebia, né? Eu tirava meu dízimo. Se você recebeu, mesmo que você receba pouco, o certo é você tirar seu dízimo, porque tem gente que às vezes fala: ah, mas eu não trabalho, eu não tenho como ofertar, não tenho como dizimar. Mas o que você recebe, o que você ganha, você vende alguma coisa, você tem que tirar para Deus. Deus, sua moradia. Então, nada melhor do que você ofertar para Deus o que é de melhor. Ofertar o seu tempo, separar uma oferta para Deus. A sua melhor oferta é gratidão para Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Dízimo é mandamento. Então, não deixe, porque assim Malaquias fala, né, que nós roubamos no dízimos e nas ofertas. Não seja ladrão de Deus. Contribua na obra de Deus. Peço para os irmãos passar o envelope, por favor. E tem, assim, pessoas que também eles fazem propósitos, né, com Deus para conseguir um emprego, conseguir alguma coisa. Se você não tem um emprego, peça para Deus e faça o seu propósito. Porque, assim, às vezes Deus... você tem pouco, aí você não oferta, não dizima. Você vai conseguir muito? Às vezes não. Então, já contribua agora com seu pouco. Peço para os irmãos se colocar de pé. Pegue seu envelope, coloque a sua melhor oferta e tenha fé que o que você está pedindo financeiramente, o Senhor vai te ajudar a você conseguir. Seja um emprego, seja uma promoção num trabalho, seja uma casa. Às vezes tem gente que já tem alguns bens materiais, está pedindo a Deus um carro. Peça para Deus que com seus esforços você vai conseguir. Quem está na live tem o QR Code e tem a chave Pix, se quiser ofertar. Até os irmãos também, se quiserem ofertar por QR Code e por Pix, pode ofertar. Peço para os irmãos levantar o envelope. Vamos orar e pedir a Deus para Deus abençoar a nossa vida financeira. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, Pai. Senhor Jesus, supre, Pai, as necessidades dos teus filhos, Senhor, para que não venham faltar, meu Pai, o alimento, Senhor, meu Pai, na casa dos teus filhos, Senhor. Vem suprir, Pai, todas as necessidades, Pai. Senhor Jesus, a pessoa que precisa de um emprego, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que essa semana venha, meu Pai, receber, meu Pai, uma ligação, venha fazer uma entrevista e venha conseguir, meu Pai, um emprego. Abençoa, Pai, a nossa vida financeira, Senhor, para que consigamos, meu Pai, gastar, meu Pai, com sabedoria, meu Pai, o nosso trabalho. Senhor Jesus, abençoa, Pai, a nossa igreja, para que a gente venha, meu Pai, conseguir, meu Pai, comprar, meu Pai, o nosso imóvel, Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos que têm ajudado na tua obra, os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Vem, Senhor, abençoar mais e mais, Senhor, para que nós conseguimos prosperar, meu Pai, porque na tua palavra diz que nós somos prósperos, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os teus filhos, Senhor. Irmãos, vamos fazer uma coisa diferente hoje? As irmãs que vão passar a salva, vêm aqui na frente, vocês vêm trazer aqui na frente e vêm com alegria, porque na palavra de Deus que a gente tem que ofertar com alegria. As irmãs ficam aqui na frente, uma de um lado, outra do outro, e você traz a sua oferta hoje. Venha com alegria, ofertar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia, vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Quantos querem louvar o Senhor com alegria, amém? Ele é digno, amém? Ele sim, Ele é digno de louvor, Ele é digno, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é tudo que temos, Ele é a riqueza das nossas vidas, não são as coisas, em nome de Jesus, amém? Aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh Espírito Santo. Aleluia. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Cante. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos,
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Quero ver você louvando ao Senhor junto com a gente, amém? Vamos lá? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Louvado seja o nome dele, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou passar alguns recados. Temos células todas quartas, sexta e sábado. Se você não faz parte de uma célula, procure os líderes da igreja, os pastores. Temos sábado às 18 horas, Conexão Jovens, Conexão Radicais dos Jovens. Glória a Deus. Temos sábado a reunião do encontro, às 19h30, para a equipe. Cadê a equipe? Temos o nosso encontro com Deus, dia 4, 5 e 6 de abril. Vou passar um vídeo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Isso não é para você. Agora, imaginem, se puderem, alguém que seguiu apenas a maldade a vida toda. Os demônios se enraizam em almas perversas como porcos na sujeira. Uma possessão como essa é fatal. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. E se vocês abraçarem essa fé com muita força, muito em breve, entenderão tudo o que eu estou dizendo. Glória a Deus. Ainda temos inscrições. Se vocês tiverem dúvidas sobre o encontro, procure os líderes, os pastores. Ainda temos vagas, mas corra que estamos nas últimas semanas. Vai ser bênção demais e é um momento sobrenatural, né, da parte do Senhor. É um presente mesmo vindo dos céus. Os momentos que a gente passa lá naquela chácara, né? Domingo, Santa Ceia, não esquecer. Todos estão convidados. Queria chamar agora a Daniele, da Célula Israel. Vai ministrar uma palavra. Bênção. E hoje é o aniversário dela. Olha que presente. Vamos orar pela Daniele, tenho certeza que o Senhor vai revelar muitas coisas ao nosso coração, né? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e amado Jesus, use a irmã como instrumento teu, Senhor Jesus. Ela está capacitada para levar o melhor de ti, Jesus. Queremos ouvir a tua voz e sentir a tua presença nessa noite, Senhor Jesus. Desde já te agradeço por esse momento contigo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Assim fica difícil, não tô brincando. Gente, e a paz, né? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui, pelos meus convidados que também vieram, né? Eu estou muito feliz, obviamente, porque é meu aniversário, tô brincando. Porque trazer a palavra não é fácil. Eu honro a vida dos pastores, né? Que se dedicam a trazer para nós a palavra de Deus, né? Que Deus continue usando vocês, que vocês sejam mesmo instrumentos de Deus e que nós possamos cada dia mais estar alinhados com os propósitos, né, que Deus tem para nós
e que a gente te alivie um pouco, né? Alivie um pouco a carga de vocês, né? Em nome de Jesus. A palavra está em Mateus, o começo da palavra, né? Mateus 6, 10, na versão NTLH, por favor. Eu vou ler por aqui. Essa palavra é bem conhecida e, independente de religião ou crença, todo mundo conhece o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, Jesus deixou para nós. E é uma oração, né, tão maravilhosa, perfeita e simples que... Por que a gente ainda não está seguindo isso, né? Então, Jesus fala, né, no versículo 10, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Amém? Esses dias o Alan até trouxe a palavra sobre céu e inferno. Eu falei assim, meu Deus, ele vai falar praticamente a minha palavra. Mas não, né? Eita Deus. Mas não, é exatamente isso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. O Senhor é maravilhoso, o Senhor não nos desampara. E assim como está nessa oração, Pai, que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas nessa noite. E que o céu, Senhor Jesus, venha sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós possamos entender, Pai, os propósitos e os desígnios que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus nos ensina, através dessa mensagem, que nós devemos viver aqui na terra como é nos céus. E o que nós temos, né, como pessoas que creem em Cristo, feito disso nas nossas vidas? Ele instruiu aos cristãos como deve ser a conduta de todos. E passou-se o tempo e não foi diferente. Até mesmo quando ele estava aqui na terra, ele fez isso, né? Ele trouxe a presença do céu aqui na terra. Onde Jesus passava, não existia dor, não existia doença, não existia tristeza, né? Jesus literalmente trouxe a presença de Deus aqui na terra para nós, literalmente. E o que nós temos feito, né? Nós estamos vivendo essa palavra em Efésios 5, do 15 e ao 17, por favor. Efésios, vamos lá. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, e não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, e não ajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Obrigada. E por que estamos tão preocupados com outras coisas? Por que estamos deixando de viver o céu na terra? Né? Nós estamos deixando a nossa vida dividida em vários pilares. Então, né, tem os pilares espirituais, a nossa saúde, as nossas finanças. Hoje, eu vou falar só de 3. Né? Que o primeiro vai ser o corpo físico, que está em Efésios 5 ainda, mas é no 29 e 30. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um se alimenta e cuida do corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso... só até o 30 mesmo. Então, Deus refere ao nosso corpo como um templo. Né? Ninguém odeia o seu corpo. Né? Então, por que a gente tem feito isso com ele? Né? Muitas vezes a gente está negligenciando o que Deus nos deu. Deus nos deu saúde, né? Até foi falado aqui no louvor. Deus nos deu todas as coisas. Mas o que nós temos feito com isso? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas sim a Deus.
pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém. E 1 Coríntios 3:17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, destruirá também essa pessoa. Deus também destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aqui Deus nos explica, na verdade aqui é Paulo falando, né, na carta de Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, né? E o que nós temos feito com a nossa saúde? Em Daniel 1, do 11 ao 12, por favor. No terceiro, do 11, é 11, versículo 11, desculpa, 11 e 12. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael, Azarias, e Daniel disse a ele: quero pedir ao Senhor que faça uma experiência com a gente durante 10 dias, que dê somente legumes e água para beber. Aqui, Daniel, ele foi aprisionado, ele e mais três israelitas, e nisso ele foi forçado pelo rei a se alimentar pelas comidas do rei, né? Só que ele falou assim: não, eu não quero me alimentar disso, eu quero fazer um propósito, obviamente com Deus, né? E aí ele sugeriu que o segurança que cuidava lá do chefe, né? Enfim, que ele observasse que eles vão ser melhores durante esse período de 10 dias. Então, 10 dias eles iam comer legumes e água, somente isso. E nisso o segurança falou assim: não, tudo bem, a gente vai fazer esse teste com você, você pode fazer isso, né? E nesses 10 dias, eles observaram, quando o rei Nabucodonosor chamava Daniel e os 3, ele observava que os 4, eles eram os mais sábios e os mais inteligentes. Ou seja, eles não estavam se beneficiando dos manjares do rei, e ainda assim eles se destacavam, porque não era apenas o alimento, mas sim o espiritual, né? Então, o que a gente tem feito nas nossas vidas? Nós temos nos fartando dos manjares do rei do Nabucodonosor, porque a nossa rotina é desgastante, nós temos os fast foods. Ao contrário de Daniel, que não se abdicou daquilo, nós estamos se fartando disso, né? Há vários estudos que comprovam que as pessoas morrem mais de obesidade do que de fome. E aí, o que nós, como cristãos, estamos fazendo, né? A gente tem que nos fortalecer em Deus, crer que somente o Senhor pode nos alimentar, não somente viver dos prazeres da carne, mas sim decidir tomar posse dessa decisão mesmo de cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo. O segundo pilar é a alma, a mente e a emoção, que eu vou falar tudo no mesmo capítulo, né? Que está em Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém. Se a nossa mente é controlada pelos acontecimentos aqui da Terra, assim como diz em Romanos, nós iremos padecer, nós iremos morrer. Nós, como cristãos, como pessoas que creem em Jesus Cristo, nós que temos que ter a nossa mente blindada nas promessas de Deus, porque senão viveremos como os egípcios, viveremos murmurando, viveremos reclamando das coisas que acontecem aos céus, né? Igual o desenho tem, aos céus, à vida. Não, gente, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós não conseguiremos viver o verdadeiro evangelho se nós permanecemos com a mente controlada pela terra. A nossa mente tem o poder de criar a nossa realidade.
Jesus sabia o que era o céu. Ele veio de lá. E é por isso que ele trouxe a presença dele até aqui. O mal do século, se a gente for olhar as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até nós mesmos, a gente, né, obviamente, a gente não acorda todo dia 100% e está tudo bem, mas o mal do século está todo ligado à nossa mente. É melancolia, tédio, desilusão, inutilidade, pessimismo, depressão. Né? Depressão são pessoas que vivem um excesso de passado. Então, a pessoa fala assim, ai, meu Deus, naquele tempo era tudo melhor. E, assim, a gente não vive o agora. Nós só temos o agora. Nós não temos nem o passado e nem o que há por vir. E o excesso do que há por vir é a ansiedade. Então, nós, no geral, muitas vezes nos pegamos preocupados com o amanhã. Ai, meu Deus, como vou pagar aquela conta? Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? E nisso nós não nos perdemos. A nossa mente está adoecendo quando a gente começa a viver as coisas do mundo, assim como, né, foi falado em Romanos. Então, a nossa mente o nosso emocional é tão forte que doenças estão ligadas à nossa mente. Eu vou citar aqui algumas doenças. Dores lombares são excessos de culpa e depressão, endometriose, dificuldade de se expressar, de falar não, alergias, acúmulo de raiva, insatisfação constante consigo mesmo e com os outros, dores articulares, ortopédicas, fibromialgia, medo de agir, falta de propósito para avançar e gera uma grande imobilidade. E aí o que nós devemos fazer? Trabalhar na nossa mente, que é o nosso segundo pilar que eu citei, que faz parte como se fosse uma trindade, né, Deus, Pai e Espírito Santo. Assim somos nós, corpo, alma e espírito. Filipenses 4:8. Eu vou ler nessa versão aqui, não sei se vai ser a mesma. Mas como a gente vai trabalhar nossa mente? Se enchendo da palavra de Deus. Em Filipenses fala que a gente tem que se concentrar em tudo o que for verdadeiro, em tudo o que for nobre, em tudo o que for correto, em tudo o que for amável e tudo o que for admirável. Se nós mentalizarmos tudo isso, tudo que é digno de louvor, nós teremos uma cura. Mas o terceiro pilar e o mais importante, que é o espírito. Esse sim, né? Eu vou completar a palavra aqui. Está em Romanos 8. Para quem quiser ler em casa, né, do 9 ao 15, mas eu vou só ler o 12 e 13. Portanto, meus irmãos, nós temos como uma obrigação, que é viver... Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se vocês viverem pelo Espírito de Deus, vocês Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aleluia! Amém. Quase não sai. Qual é a nossa conexão com o Espírito? É Deus, né? É o Espírito Santo de Deus que conecta com o nosso espírito. Sendo assim, quando nós estamos alinhados com o Espírito de Deus, nós não temos medo, nós não temos perigo, nós sentimos quando há um perigo. Sabe aquela sensação, né, tipo, um alerta? O Espírito Santo de Deus te informa, olha, não vai por aí. Né? Já aconteceu uma vez comigo, eu estava até indo para um curso na Lapa, de carona, e a minha amiga falou assim, fechem os vidros, gente, fecha os vidros aqui, vem ali uma ponte, e o carro da frente, aqueles meninos pularam, e eles quebraram o vidro da mulher e roubaram a bolsa dela. Tipo assim, em questão de segundos. E por segundos, poderia ser o nosso carro, né? Porque a gente estava com a porta aberta, aliás, a janela aberta. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos protege, né?
Ele nos guia nas nossas decisões, Ele nos protege dos perigos espirituais, Ele nos consola. Até o pastor falou hoje aqui do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. E é o Espírito Consolador que nos acalma, que tira nossos temores, que nos enche de esperança. Ele nos dá fôlego de vida, Ele nos preenche, nos dá sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, profecias, conhecimento, discernimento. E através do dom da fé, através do Espírito Santo, temos o dom da fé, o dom da cura, dom de operações de milagres. Por meio do Espírito Santo, nós somos santificados, nós somos justificados. E se nós nos arrependermos, nós receberemos ordenações de salvação. Em Atos 5, do 15 ao 16, citando um apóstolo que viveu aqui na terra entre nós, e que ele também viveu os céus na terra, que é Pedro. E Pedro, né, por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas colocavam os doentes nas ruas e em camas e esteiras. E faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra o cobrisse em alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Aleluia! Cara, imagina isso, imagina a sombra de uma pessoa, de um ser como nós, né? Pedro não tinha nada demais. Pedro era um homem que ele viveu a palavra. Pedro era um homem que realmente viveu os céus na terra. Ele realmente foi, assim como Paulo e todos os outros apóstolos, eles viveram os céus na terra, né? As pessoas eram curadas apenas de passar a sombra dele. Ele não precisava nem falar nada. Ele não precisava orar por essa pessoa. Ele só precisava passar por essa pessoa e a pessoa era curada. Meu Deus. Então, já imaginaram o que está faltando na gente para isso? Né? O que está faltando nós, né, como cristãos, viver isso? Eu quero viver, passar e uma pessoa ser curada. Quantas pessoas, às vezes, a gente ora pedindo a cura e, às vezes, até não é que falta a nossa fé, mas falta a nossa constância. Tudo na nossa vida é constância. Se a gente crer, a gente vai receber. Mas pode fazer para que esse Espírito de Deus venha sobre nós, buscando a intimidade com Deus. Né? A gente tem que, cada dia mais, buscar a intimidade com Deus, cada dia mais crer que o Senhor ele é o mesmo Deus de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo Deus que habita aqui. Ele é o mesmo Deus que cura ainda pessoas. Ele é o mesmo Deus que faz paralítico andar, que faz cego enxergar. Em nome de Jesus, que nós possamos ter isso, né? Desenvolver a nossa fé. A gente está falando de um dos pilares do corpo, que também se encaixa em treinar, mas não só o corpo, treinar a nossa mente. Treinar a nossa mente em fé. Né? Senhor, eu quero ter essa fé. Senhor, eu quero crer nessa palavra, porque aqui não é só um livro. Né? Para muitos é apenas um livro de histórias. Até é usado em alguns países como um livro de histórias. Mas, para nós, essa é o poder da revelação de Deus. Né? Então, é meditando na palavra, é tendo atenção plena. Por algum motivo, todos estão aqui hoje. Então, que a gente possa viver o agora, que a gente possa ter a atenção plena no que está acontecendo e não viver o que estava atrás, o que estava na frente. Né? Viver realmente o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Fazendo boas escolhas. As boas escolhas não é apenas somente na vida espiritual, mas em tudo que a gente for fazer boas escolhas. Não se preocupar com o que a gente não controla. Isso é um primordial também. Porque muitas vezes a gente está se preocupando com coisas que não estão sob o nosso controle. Nós temos que fazer a nossa parte. E quem faz o restante é Deus. É Deus que age. Efésios 5:18. Eu vou só ler a segunda parte. Então, é se encher do Espírito de Deus. Um cristão cheio do Espírito de Deus é um cristão que busca a disciplina.
que busca a autorresponsabilidade, que enxerga a saúde física e mental como um complemento e ferramenta para glorificar a Deus. A gente já leu esse versículo hoje, mas vamos pôr de novo, que é 1 Coríntios 6, 20. Eu só vou ler a parte de baixo, tá? Usem o seu corpo para a glória dele. Então, o nosso motivo de estarmos aqui vivos e que nascemos é para glorificar a vida de Deus, né? É para trazer à existência o céu na terra. Nós fomos chamados para trazer o céu na terra. Nós não podemos aceitar menos que isso. Como foi falado no começo, nos céus não há ranger de dentes, nos céus não há sofrimento, nos céus não há dor. E assim que a nossa vida, onde nós estivermos, que nós possamos trazer à existência aquilo que ainda não existe. Que nós possamos trazer à existência a cura, a renovação, realmente a palavra de Deus. E pode subir o louvor. E viver isso nas nossas vidas, em todos os sentidos, em todas as áreas das nossas vidas. Seja no nosso trabalho, onde nós estivermos trabalhando, vamos trazer a presença de Deus. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, que a nossa vida seja realmente assim como Pedro, né? Assim como Paulo, que nós possamos ser realmente o céu na terra aqui. E só vou finalizar em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas principalmente daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que nós possamos viver os propósitos de Deus, que nós possamos realmente trazer o céu na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos colocar de pé? Amém? Aleluia. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, e nós achamos que não é conosco, não vai acontecer com a gente. Eu não sou capaz de expressar a glória de Deus com tantos problemas, com tantos conflitos. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer que nós venhamos buscar a oportunidade de trazer o céu na terra. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer. Nós temos que buscar a oportunidade, irmãos. Essa é a nossa maneira de viver. Quantos concordam comigo? Diga amém. Você não pode falar assim, se aparecer alguém, eu falo de Jesus. Se aparecer alguém, se eu ver algum enfermo e ele me pedir, eu oro. Se de repente me convidarem para... A palavra de Deus diz, irmãos, que os discípulos, eles eram ousados. A palavra de Deus diz que Jesus, ele passava, e por onde ele passava, multidões o acompanhavam. A palavra do Senhor fala que eles andavam, né? Onde Jesus estava, havia multidões. A palavra de Deus diz que Jesus se compadecia. Esse é o estilo do céu, sabia? Mas nós queremos viver. Quantos querem viver o céu na terra? Mas nós não nos compadecemos, nós somos indiferentes com o reino, somos indiferentes com a igreja, somos indiferentes com a nossa vida com Deus, somos indiferentes na oração. Se der, você orou? Se der, eu oro. Você jejua? Se der, eu jejuo. Doido para aparecer uma oportunidade para não jejuar, um pastor vai para outro encontro, meu Deus. E se eu não ir, o líder vai me chamar a atenção. Não, irmão, nós precisamos criar situações, oportunidades. Quantos concordam comigo? Diga amém. Nós precisamos, no lugar. Hoje eu tive o privilégio, nós vamos orar pela família da Sara. Houve um falecimento da tia dela, mas ali o Senhor, o Espírito Santo, me encheu para falar do Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, porque nós precisamos aproveitar as oportunidades, irmãos, eu falo isso porque o Espírito Santo me confrontou hoje. Eu te chamei, não foi para você ficar preocupado com coisas, não foi para você, eu te chamei para você cuidar sim do seu corpo, para você cuidar dos seus sentimentos, mas eu te chamei para você viver o Espírito de Deus na terra. Eu te chamei e o Senhor não me chamou só a mim, chamou você. Sabe por que às vezes nós ficamos com conflitos com o pecado,
Sabe por que muitas vezes nossa vida oscila? Sabe? Porque os nossos olhos estão na terra, não estão no céu. Então tira os seus olhos das coisas terrenas, começa a colocar lá no céu, na glória, onde o Senhor está. Comece a olhar para Ele, comece a ver oportunidade, começa, sabe, assim a ensinar. Pega alguém para evangelizar, pega alguém para, sabe, para você falar do amor de Deus. Pastor, mas eu não sei, mas o pouco você sabe, você pode ajudar alguém. Sabe, o pouco que você sabe, a sua experiência com Deus, começa a falar dela. Mas pastor, eu só tive uma experiência. É com essa experiência que você vai sim levar o amor de Deus. Sabe, e não fique esperando situações, irmãos. Nós não vivemos de ocasiões. Nós não somos cristãos para viver de ocasiões. Se aparecer, não, nós somos intencionais, amém, Alan? O Alan, meu líder, nosso líder de jovens, aqui eu falo meu líder, que é meu líder. Nosso líder de jovens fala assim, pastor, nós temos que ser intencionais. E irmãos, intencionais na oração, intencionais na busca, intencionais em levar a gente para o encontro, intencionais em salvar, porque o Senhor, Ele é bom, irmãos, porque o Senhor, Ele é bom. Você está oferecendo cura à humanidade, você está oferecendo, sabe, você está oferecendo a bênção na humanidade, sabe, nós precisamos ser assim, irmãos, sedentos pelo reino do Senhor. Nós precisamos ser sedentos pela vida de Deus, irmão. Nós precisamos ser sedentos em ser cheios do Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho que causa confusão, dissolução. Sabe o que quer dizer vinho? Alegria. Não está falando do vinho da cachaça, não. Do álcool, não é isso. Isso aí eu entendo que você já abandonou. Se não abandonou, vai abandonar. Mas não se encher só da alegria das coisas naturais. Você não precisa disso. Enche-se do Espírito Santo de Deus, irmão. Nós vamos nos encher dele no meio desse louvor. Nós vamos nos encher, sabe? O Senhor não vai ficar mais assim, agora Ele vai. Aí você precisa o líder ir lá, chacoalhar você. O pastor não. Você vai falar assim, eu vou ser intencional. Eu vou acordar pela manhã, eu vou orar. E aquilo que o Senhor mandar fazer. E se eu ver uma oportunidade, eu vou falar de Jesus. Se eu ver uma situação, eu vou orar. Porque vai que o Senhor levanta alguém que está morto. Vai que o Senhor salva alguém por intermédio da minha vida. Irmãos, essa é a nossa conduta, amém, de fé. Então, nós abrimos a porta das nossas casas porque somos intencionais. Os que são anfitriões, se não são, deveriam ser, porque somos intencionais para ganhar a nossa vizinhança, para ganhar o nosso prédio, para ganhar as pessoas para Jesus. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quero fazer uma oração por você. Aleluia. Hoje o inimigo, ele tentou de todos os lados. Talvez tentou na sua vida também. E não estamos livres disso. Mas a quem nós vamos dar maior glória e crédito? Nós vamos dar maior crédito ao Senhor Jesus. Nós vamos falar, Senhor, tudo é teu, Senhor. Então eu quero orar por você, em nome de Jesus, esse culto de oração, palavra poderosa ministrada. Pegamos o exemplo de Pedro, pegamos o exemplo da palavra, pegamos isso para Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela nossa igreja, eu oro pelos irmãos que entraram por essas portas hoje aqui, Senhor. Eu entendo, Senhor, que se eles estão aqui, é porque querem algo diferente na vida deles. E a palavra foi direcionada, a palavra foi ministrada. A palavra, Senhor, que diz que nós devemos avançar. Nós somos os agentes do céu. Nós somos aqueles ao qual o Senhor derrama glória, virtude. Pai, que todos saiam daqui cientes, Senhor, que são instrumentos de Deus. Que eles têm potencial, capacidade de viverem sim uma vida de céu na terra. Uma vida abundante, uma vida cheia da tua presença, uma vida suprida, uma vida de cura, uma vida de milagres, uma vida de unção, uma vida de vida, não de pecado, não de morte, não de dor, não de desânimo, mas uma vida de alegria no Espírito, Pai. Por isso eu oro nessa noite, Pai, e nós vamos louvar o teu nome nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, por casais que estão aqui, sua esposa está aqui, pega na mão dela. Oro por casais, Senhor, nessa noite. Oro por jovens, Senhor. Oro, Senhor, para que a casa deles, os objetivos, os propósitos, os projetos, ó Deus, sejam, Senhor, segundo o céu, Pai, em nome de Jesus. Não segundo a terra, não segundo as paixões. Que o olhar dos teus filhos, Senhor, esteja na glória, na eternidade. Amém? Aleluia. Eu convido você
a gente ficar na unção, na presença do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem isso? Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Louve ao Senhor, amém? Louve. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Terra como é no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu. Quantos querem o céu? Quantos querem o céu? Da medida que você pede, você recebe do céu. Quantos querem? Deixa o céu descer. Vamos pedir. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O poder e tua é a glória para sempre. Nós concordamos. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, você recebeu o céu, é tão gratificante. Chega um momento que as coisas celestiais passam a ser muito mais importantes que as coisas materiais. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo do Senhor. Esse é o objetivo de sermos igreja. Esse é o objetivo. Antes de vir para cá, a pastora não chegou bem do trabalho. Vou até usar o exemplo dela. Ela falou assim: nossa, eu não sei, deve ser uma opressão. Nós oramos e Deus a libertou da opressão. Sabe, irmãos, com tontura, eu não sei qual a circunstância, o que você anseia, mas o Senhor nos chama. Não fique distante. Talvez você está distante,
do Senhor, talvez um dia você caminhou com o Senhor, hoje está distante. Eu quero te fazer um convite. Vem para o reino do céu, vem para o reino da glória, vem para o reino do poder e da alegria, vem para o reino da unção, vem para o reino da presença. Você quer vir? Levante sua mão onde você estiver, eu quero te dar um abraço, ajudar você a estar no reino. Quer fazer isso? Quantos querem? Tem alguém nesse sentido? Estava distante? Eu quero te convidar. Ou de repente você nunca esteve no reino, quer experimentar coisas grandes, coisas poderosas, coisas sobrenaturais, que está sobre esse plano. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus, eu quero te convidar. Levante a mão onde você estiver, eu vou orar por você. Você vai viver o céu, você vai viver no céu a cura, no céu a milagre, no céu a presença do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Temos alguém que quer reconciliar ou quer aceitar o Senhor como Salvador? Quer viver o céu? Não temos? Eu não estou enxergando, está muito escuro lá atrás. Tem alguém? Me ajuda aí, os irmãos do fundo. Não tem? Amém, aleluia, aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de desfrutar do céu aqui na terra. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer a Ele. Obrigado pela oportunidade. Eu quero, Pai, o céu. Eu quero, diga para o Senhor. Obrigado, Jesus, eu quero viver o céu, quero viver plenitude. Quero viver uma vida contigo, Senhor. Eu quero, Pai. Oh Deus, não deixa a circunstância, como foi ministrado domingo, que aconteceram com Jó, não o tirou do céu. O nome dele era bem falado no céu. O nome de Jó era bem falado lá no céu. Era um íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Isso, assim vivem os que vivem o reino do céu. O nome dele era dito pela boca do Deus vivo, do Deus poderoso. Oh Pai, que o nosso nome esteja aí, sendo comentado aí no céu, Pai, como o nome daquele que se desvia do mal, como o nome daquele que busca a Tua presença. Pai, que nós sejamos comentados no céu, nosso nome, oh Deus, mas também vai ser comentado lá no inferno, como aquele que não desiste, como aquele que não dá ponto, como aquele que não peca, como aquele que fuge do pecado, como aquele que anda com Deus. Como eu tenho raiva daquele que anda com Deus, mas no céu está lá, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele é forte, ele é fiel, ele louva o Senhor, ele salva vidas, ele dá testemunho no meu nome, ele fala de mim, ele fala de Jesus, ele fala do Pai. Oh Pai, teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino. Aleluia. É a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Aleluia. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus. Pode acender as luzes. Eu só quero 2 minutinhos, vou pedir para você sentar, 2 minutinhos. Amém? Aleluia. Nós temos algumas orações para fazer. O Marcelo, nosso irmão Marcelo, tivemos a notícia que ele está na UTI. Nós vamos orar pela saúde do Marcelo, pela saúde do Dom, o filho do Alan, pelos familiares da Sara, o seu Roberto, o Samuel, a Sara, todos os familiares, já oramos lá, nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Temos familiares aqui também, do Samuel, da Sara, da Dani, sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar, que sejam bem-vindos vocês, estão com a gente pela primeira vez, estão conosco. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Nós queremos, antes de fazer algo, o Hamilton está lá, ele está nos assistindo na live, está lá na empresa, trabalhando. Eu queria estar aqui, você pode ter certeza. Hoje de manhã ele estava comigo,
Nós andamos, ficamos umas 3 horas juntos só falando de Jesus. Foi tremendo hoje. E eu tenho certeza que ele está muito feliz pela direção. Parabéns à Célula Israel, né? A Andréia, os irmãos aí, a esposa do Hamilton, líder, Roberto, a Bruna, né? Em nome de Jesus. A Dani que ministrou, o Leandro, cada um dos irmãos da Israel, parabéns. E nós vamos orar pela vida da Dani, que fez aniversário, está fazendo hoje. Amém? Vem cá, Dani. Ela pregou, eu falei, daqui a pouco eu te chamo para orar. Então nós vamos orar por ela, amém? Em nome de Jesus. Amém? Quem? O Kaique não veio, né? Nós vamos orar pelo Kaique também. Kaique é verdade, é hoje, da Zoe, né? Kaique da célula da Fernanda. Nós vamos interceder por ela, amém? Glória a Deus. Vou chamar a pastora Tati fazer essa oração. Vem cá, pastora, fazer essa oração pela Dani, em nome de Jesus. Nossa alegria que Deus contemple mais anos e anos de vida e saúde sobre a vida da Dani. A Dani que agora é líder em treinamento lá da célula Israel, né? Bênção. Graça e paz a todos. Estenda suas mãos para cá, para a vida da Dani. Oramos ao Senhor, agradecemos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à sua filha, Pai. Senhor Jesus, com esse presente maravilhoso, que ela estar na tua presença, buscando o teu reino, tendo crescimento espiritual. E nós te pedimos, ó Deus, que continue abençoando, ó Pai, continue derramando sobre ela saúde, Pai, mais da assunção, mais da tua presença, com a sua sabedoria. Senhor Jesus, não só abençoando ela, mas a sua família, seus amigos, sua casa, Senhor, e que através dela muitas pessoas chegam à tua presença, Pai, e te glorificamos por esse dia especial, que eu tenho certeza ficou marcado na vida da tua filha, Pai, o presente que o Senhor deu a oportunidade de ministrar sobre o teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns pela Dani? E para Kaique que não está aqui, mas parabéns, irmão Kaique. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos e um parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé mesmo. Dani, é assim mesmo. A gente fica com vergonha. Agora eu já passei por uns 50 parabéns. Eu não tenho mais vergonha. Eu resolvi bater pau. Deus abençoe. Parabéns. Peraí que tem coisa. Tem surpresa. Vem cá, Dani. Vem cá, Dani. Vem cá. Tem surpresa. Não pode. Vem cá. Bênção. Quer falar algo? Boa noite, igreja, graça e paz. Um pouco nervoso aqui, né? Mas o momento é especial, né? Mais um ano de vida da minha amada esposa, né? Mulher que amo muito, uma grande mãe, uma grande esposa. E a mulher que me mostrou o caminho, né? O caminho de Deus. Que me trouxe até aqui. E que transformou, através dela, né? Como uma pessoa usada por Deus, transformou a minha vida, né? Louvado seja o nosso Deus e agradeço muito por ter você na minha vida. Glória a Deus. Não foi combinado, hein? Ao vivo é mais emocionante, né? Parabéns, Deus abençoe. Aleluia. Encontro com Deus. Faz a sua inscrição. Vamos levar vidas para o encontro. Amém? Em nome de Jesus, nossas células de amanhã normal. Vamos orar pela vida do Marcelo, a vida do Dom. Amém, igreja? Amém? A igreja pega fogo, né? Vamos orar pela vida do Dom. Amém? Pela vida do Marcelo, e pelos familiares da Sara. Amém? Em nome de Jesus. Pai soberano, quero agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu aqui. Pai, pela palavra, pelas homenagens, pelo culto ao Senhor. Coloco, Pai, na tua presença a vida do Dom, pequeno Dom, Senhor. Toca nele, na Renata, que está em casa com ele, o Theo. Toca nessa criança, curando,
Leva, Senhor, a unção do céu sobre aquele lar agora. Visita ele. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai. Oro também pela vida do Marcelo. Toca nele, Senhor. Toca na vida do teu filho, Pai, que está na UTI. Em nome de Jesus, Senhor. Derramamos, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça. Pai, nós oramos pelos familiares da Sara, do Samuel, pelo seu Roberto. Em nome de Jesus, cada um, Pai, nós pedimos a tua consolo, o teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, o conforto da tua presença, Pai. Oramos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. Nos dê uma continuidade de semana de vitória, em nome de Jesus. Estenda as mãos à frente. Raimunda também, irmãos. Então nós vamos orar pela vida da família, familiares da Raimunda. Faleceu. Então nós vamos orar pelos familiares da Raimunda. Amém? Pai, atendendo o Senhor, Pai, a mais um pedido, Senhor. O falecimento, nós apresentamos os familiares da Raimunda, Senhor. Haja, Senhor, conforto, consolo do teu Espírito. Vem com o Consolador. Pai, visita cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Pai, eu já oro e já, Pai, ministro essa paz, a paz do teu Espírito, o consolo para essas vidas, Senhor, que perdem seus entes queridos nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos à frente, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Dá um abraço forte no teu irmão. Os palestrantes na tesouraria comigo, os